Pergunta, gente, você sabe usar como líder as oportunidades que te aparecem? Líder é alguém que sabe, tem relacionamentos primeiro, né? Ele sabe construir bons relacionamentos. Ele não fica olhando, né? Neemias era um líder lá, ele estava naquela posição de copeiro, degustador, sei lá o que a gente chama. Mas ele soube usar daquela posição e na hora certa ele soube aproveitar as oportunidades. E você que tá aí, gente, você sabe aproveitar as oportunidades? Sabe gerar valor para aquela pessoa? Olha só, Neemias gerou valor para o rei muito tempo. E na hora certa, ele soube usar da oportunidade e pedir aquilo que ele precisava, gente. Então, ó, isso mesmo, você já sabe, né? Vamos dar o like aí, coraçãozinho, põe pressão. Neemias era uma pessoa comum, gente. Olha só, alguém comum estava lá a serviço de um rei e soube usar aquele momento correto para pedir aquilo que era necessário. Imagina você sendo se colocar diante do prefeito da sua cidade, do seu governador, e você lá para falar com ele, falar tudo que você precisa. Você teria a mesma ousadia? Falar, ó, eu vou lá, mas eu preciso dizer que eu tô sendo mandado por você. O líder deve saber fazer isso. Nós estamos falando sobre liderança, então. Neemias foi lá, primeiro ele fez a parte, ele meditou, primeiro ele chorou, né? Ele ficou assim desesperado, como é que pode? Se revoltou, né? Ativou a ira e falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Chorou, se revoltou. Ativou, falou, não quero mais, tem que mudar. Chorou, depois ativou a ira e falou, vou ter que fazer alguma coisa. Aí começou a meditar, falar com Deus. Como começou a conversa que eu falei na história de Neemias? O rei fez só uma pergunta. Por que tá triste o teu semblante? Foi o que o rei perguntou pra ele. Ele falou, pois é, os muros do meu pai são despedaçados, blá, blá, blá. Aí ele já falou, eu gostaria de ir lá pra fazer isso, fazer aquilo. Precisaria disso, disso. Aí a Neemias dá uma pergunta pro rei e fala, será que você poderia fazer isso por mim, blá, blá. Cara, foi na hora, ele soube usar a oportunidade. Neemias chegou, ele não saiu abrindo a boca e contando tudo que ele tinha que fazer. Ele chegou em Jerusalém, assim, primeiro ele chegou calado, ó. Olhou tudo, foi observar, foi analisar, foi ver tudo que ele precisava. Sabe aquela pessoa que chega assim, só analisando, não fala nada? Aí eu quero perguntar pra você, você é um líder boca aberta, que fala mais que a orelha? Sabe que falar mais que a orelha significa a boca tão aberta que vai além da orelha? Sabe? Fala mais que a boca, não. Fala até chegar na orelha. Gente, aprenda como líder. Tem coisas que antes de você falar, você precisa analisar. Não sair contando os planos. Analise primeiro, vê o que você vai precisar, vê quem tá lá, o que vai ser feito. Ele chegou, ele ficou, ó, caladésimo. Tem coisas que a gente tem que falar, mas é a hora certa de falar. E a gente aprende muito com esse cara, Neemias, um cara simples, mas ela estava diante do rei e não saía falando tudo que vinha na cabeça. Já imagina se no primeiro momento ele já saísse lá chorando, gritando, todo revoltado. Ele soube esperar a hora certa, usou a oportunidade certa. E assim mesmo, quando ele já estava lá para cumprir o propósito que ele tinha, não saiu nos quatro ventos anunciando com trombeta aquilo que ele ia fazer. Ele esperou a hora certa. Pergunta aí, gente. Quem sabe esperar a hora certa de falar as coisas? Pode ser na sua empresa, para o seu funcionário. Pode ser um plano que você tem uma ideia nova que você vai implementar. Você lembra que numa dessas lives essa semana nós falamos muito a respeito de uma criatividade monitorada. O que é a criatividade monitorada, gente? É quando você vai inovar, quando você vai testar coisas novas, mas você não delarga, você delega. O que é uma criatividade monitorada? Você testa as coisas novas, mas você acompanha aquilo para ver quais foram os resultados daquelas ações. E não simplesmente faz aí e não se preocupa. Então, gente, a gente observa com Neemias que ele sabia o momento de falar, o momento de calar. Então ele observou tudo primeiro e não falou pra ninguém por que ele tava lá no primeiro momento. Foi lá, analisou. A hora que ele teve o plano certo, sentou, fez o plano, aí ele chamou a galera e falou, nós vamos reconstruir esse muro. Sabe por que ele esperou? Porque você imagina só, se ele vai falar as coisas antes do tempo, ele vai arrumar briga de graça. Vocês lembram da história aí que tem do José, o cara que foi jogado pelos irmãos na família só porque teve um sonho? Saiu contando as coisas antes do tempo, gente. O povo quis matar a ideia do cara. Entende?
Então não saia contando as coisas antes do tempo. Espere os momentos certos, gente. Líderes, esperem os momentos corretos. Use as oportunidades, a referência que a gente tem hoje. Segundo, aguarde o momento certo para você comunicar qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de projeto novo. Certo, gente?